onde vimos pela oitava vez, se não me foge a memória, dos 10 anos com que a gente trabalha aqui com os estimados colegas. Queria agradecer ao Álvaro Arzina e ao Gabri Martim e a todos os colegas aqui da Região Carlos a calorosa recepção que sempre nos fazem e que nos permitem este projeto maravilhoso de, pelo menos bianualmente, a gente aqui encontrar-se neste Congresso Internacional. Muito obrigado a todos por terem vindo e por terem submetido os vossos trabalhos ao painel que me tenho a honra de coordenar e de orientar, juntamente com a Giovana de Moraes Figueiredo Cruz, neste caso aqui na sala VIP deste congresso, também com o patrocínio do Iberojur, e que neste caso é o painel 3, Derecho Digital, el impacto de la tecnología en los derechos humanos en el siglo XXI. Neste caso aqui, permito-me falar em português pela Universidade de Coimbra, em espanhol pela Universidade de Salamanca. Estamos em Espanha, mas temos um painel maioritariamente ibérico, mas entre portugueses, espanhóis e brasileiros. Portanto, vou fazer uma rápida chamada, uma vez que eu estou a trabalhar aqui através do meu aparelho celular, como podem ver pela configuração diferente do quadradinho em que me veem. Estamos aqui na sala, por cima da sala de grados da Universidade de Rei João Carlos, e neste caso aqui tínhamos presencialmente Walter Jerónimo Camilo Júnior. Está presente? Presencialmente? Já sei que não. Online, Walter, está na nossa sala digital? Presumo que a Giovana não me deu essa indicação, portanto, não estará. Tenho, portanto, online, neste caso não online, presencialmente, a Mariana Basto Matos. Lhe vou pedir que traga uma cadeira aqui para o pé de mim e me possa vir secundar. Depois queria saber se tenho o João Correia Queiroz Neto, que tenho sim aqui presencialmente, e na sala online, Francisvaldo Gomes Moura. Francisvaldo, eu vejo aqui a sua câmara desligada e o seu microfone. Não, não sei se está ligado, operacional, mas sei que está aí connosco. Muito obrigado por ter vindo. Ora, neste caso aqui temos 3. Elena Atencia Macías de la Universidad de Deusto. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya hablamos online y ya sé que estás. Bienvenida aquí a mi simposio juntamente con Giovanna. Quero saber também se tenho Larissa Tendade Costa. Olá, bom dia. Estou aqui presente. Olá, bom dia, Larissa. Bem-vinda. E aqui em classe tenho o amigo e companheiro Adrián Ortiz de la Universidad de Valencia e vamos fazer aqui um tramo distinto. Então, como me cumpre a mim presidir, sou eu que faço as escolhas, juntamente com a minha companheira no offline, ou a gerir esta sala virtual. Portanto, vamos fazer uma coisa. Vamos começar pelo primeiro presente, e primeira senhora, daqui a Mariana Basto Matos, que eu já vou apresentar. Primeiro porque está cá, depois porque é presencial, e depois vamos fazer um esquema disruptivo. É a primeira da lista que está presente. A seguir, o segundo vai ser online, para podermos não perder esta dinâmica, e será o Francisvaldo o segundo. Neste caso, depois vai ser o João Correia Neto o terceiro, porque está presencialmente. A quarta será a Helena, e já está no seu lugar natural. Depois o quinto será o Adrián, que eu tenho aqui presencialmente, e vai terminar em sexto lugar a Larissa Trindade Costa, da Universidade Autónoma de Lisboa. Todos perceberam estas regras? Ora, muito bem, eu agora vou ter dificuldade em contar o tempo, mas vou fazer o modo tradicional aqui pelo meu relógio de ponteiros. E como vamos um bocadinho atrasados, um bocadinho mais do que os 15 minutos do quarto de hora académico da Universidade de Coimbra, eu vou aproveitar para dizer que têm estritamente 10 minutos para nós não ocuparmos o lugar dos outros colegas do painel a seguir e criarmos um problema neste congresso. Então, sem mais delongas, bem-vindos ao nosso painel Derecho Digital, el impacto de la tecnología en los derechos humanos en el siglo XXI, coordenado por mim,
da Universidade de Coimbra, e neste caso a Giovana, que acabou de entrar na Universidade de Salamanca, e sem mais, Mariana Basto Matos, da Universidade do Porto e de outras universidades da Norte, também membro Iberojur e já usuária dos nossos eventos internacionais em todas as partes do mundo já nos encontramos, para falar para o título mais pequeno, mas mais condensado deste ciclo de palestras da parte da tarde, Direitos Humanos na Era Digital. A sala é sua para 10 minutos. Vamos trocar só por uma questão de altura. Eu consigo sentar-me na cadeira pequena e, neste caso, empresto o meu telemóvel para poder ouvir e, em casa, também poderem usufruir da imagem fantástica que traz e do seu vestido vermelho, Mariana. Bem-vinda. Muito obrigado por vir ao nosso painel e, mais uma vez, tenho a honra de a coordenar aqui com trabalhos super interessantes na área da tecnologia, dos direitos humanos e do direito contemporâneo. Talvez também do direito ao futuro, um bocadinho. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Quero cumprimentar os presentes e também online. Na verdade, eu tinha preparado uma apresentação com alguns slides, também para divulgar alguns livros interessantes sobre o conteúdo que eu iria referir, mas por questões técnicas não vai ser possível, portanto eu vou tentar fazer uma apresentação de uma forma não tão profunda, porque o tempo não o permite, mas tentarei falar e esclarecer sobre o máximo que conseguir. Na verdade, eu venho falar sobre os direitos humanos na era digital e, na verdade, este tema surgiu, a investigação surgiu por vários detalhes, nomeadamente pelo facto de as redes sociais, as plataformas digitais em geral, estarem a ser utilizadas não só para disseminar informação, é um elemento que nós utilizamos com muita frequência para aceder a notícias, por exemplo, mas depois tem todo o reverso da medalha, em que temos a desinformação generalizada, temos manipulação de comportamentos, com indução à procura, invasão de privacidade, cibercrimes como o ciberbullying, o ciberassédio ou até mesmo a ciberperseguição, usurpação de identidade, existem vários casos já documentados, e também discriminação e incitamento ao ódio, que cada vez mais tem sido uma constante, não só em Portugal, mas a nível mundial. Para além disso, em Portugal, uma notícia bastante alarmante é que nos últimos 5 anos o incitamento ao ódio e a violência aumentaram cerca de 200%. E, portanto, isto realmente é uma realidade que tem que ser analisada. Temos que ver como é que a legislação portuguesa e também internacional, no caso europeia, lidam com esta questão. E também surgiu um relatório que faz uma análise entre a Península Ibérica, Portugal e Espanha e verifica de que forma é que a tecnologia interferiu e tem interferido nas eleições. E em Portugal nós tivemos eleições há pouco tempo e, efetivamente, há alguns partidos que recorreram à desinformação para disseminar algumas notícias que nem sempre correspondiam à realidade. A este propósito, faço uma pequena referência a um livro que se chama Democracia Hackeada, que eu recomendo todos a lerem, precisamente porque trata da tecnologia e a forma como ela tem vindo a destabilizar os governos a nível mundial. Em particular, eu vou falar sobre a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. E, efetivamente, estão consagrados vários direitos, nomeadamente a liberdade de expressão, direito à identidade, desenvolvimento de competências digitais, direitos em plataformas digitais, direito ao esquecimento, que tem que ser analisado também em consonância com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque existe efetivamente esta questão também do direito ao esquecimento, bastante reforçada. Temos direito à neutralidade, direito de reunião e de manifestação. Mas quando nós olhamos particularmente para o artigo 4º, que é sobre a liberdade de expressão, verificamos que todos têm o direito de exprimir e divulgar o seu pensamento, criar, procurar, obter e partilhar, ou mesmo difundir informações e opiniões em ambiente digital de forma livre. Para além disso, o Estado português pretende reforçar o ciberespaço com o sentido de que deve ser aberta à livre circulação de ideias, de informação,
e assegurar de uma forma muito ampla a liberdade de expressão, mas também deve haver proteção contra a discriminação, o incitamento ao ódio, à violência contra a pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, etnia ou nacionalidade. E é muito curioso quando nós analisamos o artigo 6º, que fala sobre a questão da proteção contra a desinformação. Este artigo foi bastante polémico na altura em que foi redigido, na medida em que teve várias alterações e a própria entidade reguladora da comunicação lançou um livro que fala também sobre esta questão e sobre o processo de construção de todo este artigo. E é muito curioso porque Portugal, por opção do governo e da Assembleia, chegaram à conclusão que o ideal seria não regulamentar a desinformação. E, portanto, remete-se para o Plano Europeu de Ação contra a Desinformação e continuamos efetivamente com os mesmos problemas. Não há uma efetividade. Depois temos também o direito à identidade, artigo 12, que também é relevante porque todos têm direito à identidade pessoal, ao bom nome, à reputação, à imagem, à palavra e até à integridade moral em ambiente digital. Deve-se combater a usurpação de identidade e este artigo, não vou ter considerações em relação ao caso, mas como sabem, surgiu um caso muito polémico em Portugal, precisamente com o vídeo dos Anjos e da Joana Marques, e portanto talvez seja um momento para nós pararmos e analisarmos como é que podemos utilizar a liberdade de expressão, porque tem sido utilizada, apesar de ser um direito fundamental, tem sido utilizado em várias partes do mundo, consoante os interesses de grupos políticos, em que é permitido dizer tudo, ao abrigo da liberdade de expressão, mas na verdade estamos por trás de argumentos racistas, xenófobos, e portanto nós temos que parar para pensar. E eu referi o caso polémico dos Anjos e da Joana Marques, precisamente porque chegou a Portugal temos em Portugal um caso, em que se vai falar sobre a questão do bom nome, da reputação, a liberdade de expressão, a própria forma como nós podemos opinar nas redes sociais. Nesta Carta de Direitos Humanos, temos também outros direitos, nomeadamente liberdade à criação e proteção de conteúdo, mas também direitos das crianças. E quando nós analisamos, por exemplo, o regulamento dos serviços digitais, verificamos que a legislação é densa, tem que ser analisada em consonância com os considerandos para conseguirmos compreender alguns conceitos. E também o regulamento preocupou-se com a proteção dos menores, nomeadamente a utilização de dados pessoais, tentar eliminar, de certa forma, ou melhor, desculpem, garantir a proteção aos menores, evitando a criação de perfis e de publicidade direcionada, mas também os utilizadores poderem sinalizar conteúdos ilegais, poder-se combater a desinformação e, portanto, combater, de certa forma, os riscos associados à divulgação de conteúdos ilegais em linha, nomeadamente a de crianças, notícias falsas, de assédio, discurso de ódio, e também defendem a transparência, no sentido de criar regras para a moderação de conteúdos em linha. Recordo que esta questão é bastante importante quando temos empresas como, por exemplo, a Meta ou o X, que querem eliminar as moderações de conteúdo. Estes detalhes são bastante importantes. E, portanto, o regulamento aplica-se também às redes sociais, às plataformas de partilha de conteúdo, mercados em linha, plataformas de viagem e alojamento em linha. E só para concluir a análise deste regulamento, devo referir que há uma preocupação acrescida em relação às plataformas em linha de muito grande dimensão e aos motores de pesquisa também de muito grande dimensão, em que tem 45 milhões de utilizadores. E pela dimensão da empresa, mas também pelo impacto que tem na sociedade, havendo uma violação do regulamento, podem sofrer coimas até 6% do seu volume de negócios a nível mundial. Relativamente às considerações finais,
efetivamente, Portugal tem uma Carta de Direitos Humanos na era digital. Em alguns artigos, nós vemos claramente que o legislador português trata os assuntos com muita ligeireza e, de certa forma, remete para a legislação europeia a regulamentação de questões mais complexas, densas, polémicas, como o caso da desinformação. Vemos também que a entidade reguladora da comunicação não tem competência para tratar destas questões da desinformação e que muitas vezes que sobre a égide da liberdade de expressão é possível dizer tudo nas redes sociais, violar muitas vezes a privacidade das outras pessoas e outros direitos fundamentais e, portanto, estamos numa fase em que temos que analisar os direitos humanos, ver a legislação que efetivamente existe, reforçá-la e, acima de tudo, aumentar a fiscalização e também as sanções para as grandes empresas que efetivamente têm um papel acrescido e têm uma responsabilidade acrescida em termos sociais. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Mariana. Muitíssimo obrigado. Vamos fazer aqui uma mudança muito rápida. Muito obrigado por ter cumprido com o tempo. Peço desculpa porque nós estamos aqui a ter um bocadinho de feedback, porque aqui não há tomadas e não se consegue desligar o som de retorno, mas à partida o mais importante é que consigam receber a nossa chamada da melhor maneira. Nessa circunstância, mantendo a nossa metodologia, chamo aqui à colação o João Queiroz Neto para ficar preparado para fazer a comunicação presencial posteriormente, mas neste momento vou dar a sala ao Francisvaldo Gomes Moura para 10 minutos poder falar desde a Universidade Federal de Campina Grande, no Brasil, do Estado de Direito ao Estado Digital, o uso da inteligência artificial. Rimou, penso que não foi intencional, mas bastante inteligente. Francisvaldo, para a gente conseguir manter o nosso painel de pé dentro do tempo, agradeço que entre na sala e para 10 minutos a sala é sua. Seja bem-vindo. Obrigado, João. Você está me escutando? Estou perfeitamente. Não estou a ver, portanto, se pra... quiser ligar a sua máquina, a sua câmara era interessante. A minha câmera não está ligada, João? Não, eu aqui não consigo vê-lo, o que não quer dizer que não esteja, eu é que não estou a vê-lo. Olha aí se está havendo algum problema da sua parte. Talvez, talvez. O meu ecrã não é suficientemente grande para eu abarcar toda a gente. Não, mas já vejo aqui a sua câmera ligada, tenho a certeza que todos lá em casa o estão a ver, porque como eu estou aqui sem sistema, estou circunscrito a esta pequena área digital de inteligência, não artificial, mas eletrónica, para o poder ouvir, que é o mais importante aqui na nossa sala. Temos a sala cheia de gente com vontade de o ouvir, portanto, para 10 minutos a sala é sua. Obrigado, João. Eu que agradeço a Deus essa oportunidade e agradeço também aos organizadores desse evento. Assisti pela manhã atentamente as palestras e eu vi quanto esse tema que estamos a trabalhar ele é importante. Estamos trabalhando o Estado de Direito ao Estado digital, o uso da inteligência artificial. Certamente a pergunta é como o fenômeno da inteligência artificial impacta o Estado de Direito. A definição do Estado de Direito, nós poderíamos trazer aqui um Estado de legalidade, um Estado de respeito às normas pré-estabelecidas. Mas eu adoto uma ideia do Estado de Direito de Pablo Lucas Verdú. É um Estado de conformidade com a ética, com a decência, com a honestidade. Mas o Estado de Direito ele precisa de alguns mecanismos para isso. E um dos limites e perspectivas é limitar o Estado digital. Porque, diferentemente do Estado de Direito, nós temos as instituições, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, que trabalham por um sistema, como todos sabem, de freios e contrapesos, e nesse sistema de freio e contrapeso, um dos poderes reprime ou modela o poder que está exorbitando de suas funções. Mas no Estado digital, o formato é outro, a perspectiva é outra. Há um novo formato da comunicação, como disse a professora e a apresentadora aqui, Mariana,
e é um formato da comunicação e do diálogo dentro de uma sociedade que se encontra pautada pela influência de ferramentas tecnológicas e das inteligências artificiais. Então, esse limite são limites que são impostos dentro do Estado digital. Então, qual o papel das ferramentas tecnológicas? Esse papel deve ser limitado? É um primeiro questionamento. O segundo questionamento é se o direito, como um instrumento legal do Estado de Direito, é capaz de domar essas ferramentas. Porque, veja, como eu disse, a ponderação que nós devemos fazer é entre a proteção, a integridade, a privacidade, a intimidade, um plano contra a desinformação, como podemos utilizar efetivamente essa proteção. E a inovação, criar novos instrumentos, novos nichos, novas tecnologias, novas comunicações. Então, essa ponderação entre a proteção e a inovação ela é crucial. E, para isso, dentro desses limites e perspectiva do Estado digital, nós analisamos a teoria da separação dos poderes, que consiste na divisão de competências e controles das outras funções. É claro que, dentro de um balanceamento apropriado, o uso dessas ferramentas tecnológicas ela interfere justamente nesse controle das funções. As inteligências artificiais conduzem a uma digitalização e a um poder sem freio, impactando nas estruturas das instituições, do poder executivo, do legislativo, do judiciário e também da sociedade. Um discurso de ódio, com a desinformação, interfere nas eleições, de sorte que há um mundo de interferências causado pelas inteligências artificiais, afetando as democracias e também os estados constitucionais. Então, nós não somos contra esse pêndulo tecnológico. Pelo contrário, nós entendemos que a tecnologia nos permite estar presente aqui a esse evento. João Proença, lá da Espanha, e mediando aqui esse debate conosco no Brasil. Veja, que a evolução tecnológica ela possa atuar como instrumento de aperfeiçoamento do Estado e não solapar o comportamento nas eleições, desestruturar os poderes, com fake news, com um comportamento de incentivo ao ódio, com uso abusivo das ferramentas tecnológicas. E aí, os efeitos da inteligência artificial na tripartição dos poderes. Primeiro, o uso de ferramentas tecnológicas e das inteligências artificiais conduzem, como foi dito no capítulo anterior, a poder sem freio. Então, os poderes constituídos no Estado, eles são todos limitados, porque há uma ideia de pesos e contrapesos em que esses poderes, aquele que exceder, será controlado. Mas como controlar as grandes empresas de tecnologia, que têm forte impacto nas estruturas das instituições e da sociedade? Então, eu penso que esse é um dos efeitos. O segundo é o poder sem controle dessas ferramentas vai impactar sobremaneira a estrutura do Estado Democrático de Direito e de todas as suas funções. Veja, o debate público já não é fomentado a partir da política, a partir daqueles congressistas, mas o debate público ele é feito a partir das interações das ferramentas tecnológicas. E terceiro, que o poder coube ao Poder Judiciário uma difícil missão, pois nós sabemos que o Poder Judiciário só age quando provocado, mas de impor um freio à legalidade, a ferramentas tecnológicas de inteligência artificial. E o Judiciário não estava preparado e não está em lugar nenhum do mundo para lidar com o direito e tecnologia. Não obstante o direito e tecnologia andarem de mãos dadas, nessa nova quadra que nós estamos a percorrer, mas o Poder Judiciário, de forma nenhuma, consegue resolver esse problema. E aí, uma estrutura, um vácuo normativo, porque há uma anomia, verdadeira anomia
nesse processo. E, por fim, o quarto impacto é o do maior uso de inteligência artificial na estrutura do Estado Democrático de Direito. E, caminhando para as conclusões, para encerramento, e obedecendo ao tempo, a inteligência artificial e as sociedades de rede. O trabalho busca responder, João, se é ou não possível a limitação pela regulação do uso de inteligência artificial. Se é possível fazer essa regulação. Não é um tema fácil, não é um tema de facilidade para que haja um debate legislativo profícuo e uma legislação que seja capaz de domar essas ferramentas de inteligência artificial. E depois há como foi dito aqui, uma hipertrofia das empresas detentoras dos saberes e algoritmos, em detrimento dos órgãos do Estado, que tem uma outra dinâmica, um outro passo. Portanto, o Estado de Direito foi pensado para resolver o entrechoque de poder nas funções clássicas. Não responde, em definitivo, ao conflito com as grandes empresas detentoras das inteligências artificiais. Pois esse conflito, eu penso, é de outra natureza, que impede, se não dificulta o controle por parte das estruturas do Estado. Portanto, as conclusões do trabalho, eu posso até aqui compartilhar com o grupo, vislumbrou que a tendência é o esvaziamento do poder das grandes empresas em frente aos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado de Direito. Segundo, percebeu-se a instabilidade digital operada pela irradiação do uso de mecanismos de inteligência artificial gerou uma crise a ser resolvida na esperança de regulação. Porém, o direito tradicional não pode oferecer uma resposta. E, por fim, constatou-se que a crise gestada pela sobreposição do poder privado dos mecanismos de inteligência artificial em face dos poderes formadores do Estado. E conclui-se que a questão é multidisciplinar, envolve direito e tecnologia, seus autores públicos e privados, para redimensionar o Estado e as instituições em permanente diálogo. Sob pena de não havendo essa... Sivaldo vai ter que terminar, se não se importa. Tem que ser mesmo. Senão não conseguimos ouvir toda a gente. É um minuto só e concluo. Dizer que nós precisamos de mecanismos para poder moderar, para poder limitar o poder das grandes empresas, sob pena de que se não houver esse estudo multidisciplinar, certamente não vai haver regulação e o direito, da forma como se encontra, ele é incapaz de dar uma resposta às grandes empresas que modelam e pautam o nosso discurso público. Muito obrigado e eu agradeço pela atenção de todos. Nós é que agradecemos, Francivaldo, muito obrigado pela sua participação. Agradeço a todos que possam ser o mais concisos possíveis, até por uma razão, temos que fazer um teaser para os artigos que vão sair no livro. Portanto, a ideia da apresentação do artigo é só apresentar a vossa matéria e não contar toda a história. Senão depois os nossos auditores não vão comprar o livro online, onde todos sairão com o artigo para revisionar e citar calma e recomendadamente. Ainda assim, Francivaldo, muito obrigado por cumprir com o tempo, mas a toda a gente que vem a seguir, eu vou pedir que sejam ainda mais curtos, senão não vamos conseguir terminar o painel. Eu sei que não é culpa vossa, mas minha também não é, e depois chegamos a um horário em que a Universidade fecha-nos e ficamos cá fechados dentro. Neste caso, sem mais demandas e agradecendo que possam ficar no nosso auditório online, como nós temos aqui os nossos colegas auditores no auditório presencial, nesta magnífica sala, apresentar o João Correia Neto, da Fundação Getúlio Vargas, que já está aqui ao meu lado, para falar da autocomposição como instrumento de promoção da justiça e cidadania no direito imobiliário brasileiro. O direito constitucional de acesso à vivenda e o preço das casas mundialmente a subir cada vez mais, estou muito interessado em saber o que é que o João nos vem dizer. Vamos trocar de posições, João, a sala é sua, para 10 minutos ou um bocadinho menos, se puder. Desculpa. Boa tarde a todos.
como o professor João acabou de falar sobre os imóveis ficando cada vez mais caros, eu sou lá do Nordeste do Brasil, de Pernambuco. Eu sou advogado militante, trabalho na área imobiliária e o nosso tema é sobre autocomposição como instrumento de promoção da justiça e cidadania do direito imobiliário brasileiro. Mais especificamente, nós tratamos do uso capião extrajudicial, que foi uma forma de agilizar e desafogar o poder judiciário brasileiro, que é um dos poderes judiciários aí que tem mais processos do mundo, e que um processo judicial de uso capião, ele demorava alguns anos, e eu, como atuante na área desde a minha formação, lá em 2010, eu percebo que o juiz de direito, o magistrado, ele atua geralmente lá nas comarcas do interior, em várias áreas diferentes, e não consegue ter uma especialização num determinado assunto. Diferente do registrador imobiliário, que ele está ali no cartório trabalhando a semana toda e tem um conhecimento específico dos imóveis da cidade, da área de atuação dele. 2015 foi um ano muito inovador lá no Brasil, que foi instituído o novo Código de Processo Civil, e no Código de Processo Civil foi instituído o uso capião extrajudicial, não é? Também no mesmo ano foi criada a Lei de Mediação, em 2015 também, e que agora, recentemente, com o novo Código de Normas Nacional, foi criada a possibilidade de incluir a mediação no procedimento de uso capião extrajudicial. E o nosso objetivo no trabalho é trazer a relevância da atuação do registrador, porque nós temos uma limitação de quando o procedimento de uso capião extrajudicial, quando ele tem uma impugnação à posse, o registrador ele fica limitado a atuar como funil ali para o Poder Judiciário e ele não tem a competência de ir mais adiante. Quando existe essa impugnação, ele não consegue, muitas vezes, finalizar o procedimento e tem que remeter para o Poder Judiciário. E o nosso trabalho ele vem trazer essa possibilidade de aumento da atuação do registrador, dele poder, em determinados casos, quando esse questionamento da posse, quando ele não for bem fundamentado, ele poder dar negativa e finalizar o procedimento. E o que eu vejo lá atuando hoje nos cartórios, principalmente os cartórios do interior, das cidades menores, os registradores eles não querem ter a responsabilidade, porque a lei autoriza ele fazer, mas delimita o poder de atuação dele. E pronto, aqui, olha, o artigo 415, ele fala, em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião apresentada por qualquer dos titulares de direitos reais ou de direitos registrados ou averbado na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, por ente público ou por terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis tentará promover a conciliação ou a mediação entre as partes interessadas. Parágrafo 1º. Sendo infrutífera a conciliação ou a mediação mencionada, o caput deste artigo, persistindo a impugnação, o oficial do registro de imóveis lavrará relatório circunstanciado de todo o procedimento de uso capião. Ele não dá uma delimitação mais clara para o registrador atuar no caso. Ele inclui a mediação, né, com esse novo Código de Normas agora 2023, ele inclui a mediação no procedimento, mas não deixa mais claro essa atuação do registrador. E a gente acha que tem uma lacuna aí na legislação brasileira que dá para a gente ampliar mais ainda a atuação dos cartórios, a atuação do extrajudicial no Brasil, para desafogar ainda mais o judicial. Para finalizar, que eu sei que o tempo é limitado, eu vou trazer um caso prático de um exemplo lá do escritório, de um caso de um testamento. Também hoje tem um avanço nessa parte para extrajudicializar, mas
A gente tem um processo lá judicial desde 2015. Ele já está com 10 anos. Lá no Brasil, o testador ele só pode testar 50% dos bens quando ele tem herdeiros necessários. Teve uma situação de uma senhora que ela teve no cartório, ela tinha 3 filhos, um falecido e 2 vivos. E ela testou 100% do patrimônio para os netos e bisnetos. E aí, o filho falecido tinha uma filha e ela não se dava bem com essa neta e testou para os outros netos e bisnetos. E a gente questiona que o testamento ele era válido, ele teve todas as situações delimitadas em lei concluídas, efetivadas pelo cartório e por ela, só que não foi respeitado a meação, não é, o direito dos herdeiros necessários. Aí a gente pede para que o magistrado, nesse caso, valide o testamento e limite ele em 50% e respeite os 50% que o Código Civil reserva para os herdeiros necessários. O advogado questiona, do outro lado, dizendo que o testamento é nulo e que ele quer anular 100% e voltar o patrimônio para os 3 herdeiros necessários. Fazem 10 anos, ainda não teve julgamento. Em reunião com os clientes, eu entrei em reunião com o advogado e a gente está fazendo um acordo que nem vai ser, ele nem vai ter um terço, nem vai ter um sexto, e vamos chegar aí nos 20%, 22%, fazer a conciliação, porque senão vai vir mais 10 anos, e depois vem os recursos, vem os tribunais, e a gente defende muito essa posição das próprias partes com o cartório, tentar resolver a vida deles e se limitar a utilizar o Poder Judiciário no mínimo possível. Obrigado a todos. Agradeço a oportunidade, professor João, e um abraço aí para Fábio Veiga, um amigo de longa data. Obrigado. João Neto, muito obrigado pela sua reflexão. Ainda por cima, eu como advogado e como advogado europeu aprecio as comparações de direito com o direito ibero-americano, sobretudo trazidas por quem investiga o direito da área académica e também investiga a área do direito a partir dos escritórios de advocacia e do law in action, não só do law in books. Portanto, é muito importante sairmos dos nossos gabinetes e virmos trazer os nossos casos práticos à sala da universidade. Muito obrigado pela coragem de vir aqui apresentá-lo em português de Portugal num congresso internacional nesta magnífica Universidade Espanhola. E estamos à espera do artigo completo também para dar a estampa e dar esse exemplo do direito prático brasileiro no direito civil espanhol e interdisciplinar. Ora bem, estamos a meio do nosso painel, mas já gastamos 80% do nosso tempo. Entonces, ahora en castellano, en mi mejor castellano de Cervantes, llamo a Elena Atencia Macías, querida amiga de la Universidad de Deusto, que trae un tema en inglés y que os voy a pedir encarecidamente por una santa cualquier española muy potente, Santa Teresa d'Ávila, que sea lo más corto posible, Elena. Esperamos oírte después en tu artículo. Si no, el próximo presidente de mesa nos va a coger de aquí, porque para 10 minutos vamos a oírte un poco menos, si puedes, te agradecería mucho. Vale. Hablar sobre the legal framework of challenge Sí. of sports for people with disabilities, cyborg athletes and the new sports technology. Bien. É um Bueno, tema obrigada. ponteiro destas matérias fantásticas da Universidade de Deusto, com que eu colaboro desde os últimos 10 anos. Querida amiga, a sala é tua para 10 minutos, por lo menos. Obrigada, Joao. Y bueno, voy a hacerlo en castellano porque voy a poderlo hacerlo más rápido que en inglés. Más fácil, Bien. te agradezco mucho. Obrigada también a Fabio por impulsar este proyecto de IberoJur que todos los años nos reúne, bueno, casi todos los meses. Bueno, el caso, voy a tratar de los retos en el deporte, porque yo hice la tesis doctoral sobre derecho deportivo y esto marca para siempre. Entonces, los retos del deporte de las personas con discapacidad, pero claro, en concreto con los deportistas saibos, que aquí es lo que se engarza con esta mesa de las nuevas tecnologías y los derechos humanos. Claro, las prótesis siempre y los implantes, pues bueno, han sido pensados para deportistas con alguna discapacidad y esto, pues bueno, pues, las autoridades deportivas han distinguido sin especiales problemas las competiciones para deportistas, digamos, capacitados y discapacitados.
Pero claro, esta distinción empieza a borrarse con la aparición de prótesis implantes que no tienen efectos reparadores, sino mejoradores, llevando a deportistas, digamos, discapacitados a obtener resultados parecidos, pero incluso mejores que la media de los deportistas, entre comillas, muchas comillas, normales. Entonces, claro, esta realidad no impide pues, que imaginemos incluso supuestos en los que sea el propio deportista, pues quien se automutile. Estamos pensando en deportistas de élite en los que hay mucho dinero, mucha financiación en juego. Entonces, pensemos en el supuesto, ¿no?, de un deportista que se automutile para poder acceder a una implantación de este tipo, a un implante, una prótesis de este tipo. Otra técnica biónica o cibernética que más adelante pues, se vaya desarrollando, que todavía no podemos ni pensar ni vislumbrar. Entonces, o incluso sin la necesidad de automutilarse o autolesionarse, pues puede recurrir a este tipo de métodos, ¿no? Entonces, ya hemos tenido en la historia un caso, que es Oscar Pistorius. Lo que pasa es que en este caso sí que era atleta paralímpico, porque no fue algo intencionado, sino que fue un accidente lo que llevó a su situación a implantarse unas piernas biónicas de fibra de carbono, ¿no? Pero aquí lo que nos planteamos es que sea intencionado, ¿no? Entonces, así, a grosso modo ya nos surgen una serie de objeciones, ¿no? Objeciones que serían el problema de la afectación al espíritu del deporte. Porque en teoría, pues el deporte, el espíritu es el superarse, el vencer obstáculos. Entonces, claro, pues parece que se vería afectado. Luego, el problema de la salud, ¿no? El problema de la salud, porque claro, esto es si es intencionado el amputarse una pierna, pues está claro que la protección de la salud, y aquí, bueno, siempre nos vienen las ideas paternalistas de decir, bueno, cada uno somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, es verdad. También el problema de la desigualdad, porque claro, estas técnicas biónicas siempre, si son las más modernas, serán más costosas. Entonces, todos no tienen acceso a estas técnicas tan costosas. Esa sería la primera crítica de la desigualdad. La desigualdad también no solo en cuanto al acceso de estas técnicas, sino también la desigualdad que se crea si en el mismo terreno de juego jugarían, a la redundancia, deportistas digamos, normales y deportistas biónicos, o sea, deportistas biológicos y deportistas pues mejorados de forma artificial. Y luego, pues digamos, la deshumanización del deporte, ¿no? Porque, bueno, pues los que se declaran a favor de un deporte puro, pues la aparición de estos cyborgs, pues ponen en entredicho ese ideal de pureza corpórea, ¿no? Que parece que debe regir la práctica deportiva. Y, bueno, el problema estético, y es un problema el que, bueno, pues no estamos acostumbrados, ¿no?, a que no haya este tipo de deportistas con piernas biónicas o brazos. Entonces, en un principio, pues podría haber un rechazo inicial. Bien, entonces, bueno, de estas objeciones, digamos, una serie de conclusiones, ¿no? Primero, pues respecto al primer punto, la posibilidad de que pueda producir un daño severo a los deportistas, sobre todo un daño a posteriori, un daño futuro, porque serían técnicas novedosas en las que no sabríamos los efectos que tienen a largo plazo, ¿no? Pues bueno, aquí se dice pues, que puede haber un paternalismo injustificado, como lo sucede con el dopaje, ¿no? Porque si entendemos que la implantación de una prótesis no produce daño o es inocuo, pues entonces aquí el argumento de la protección de la salud estaría eliminado, ¿no? Y luego, en cuanto a el problema estético, pues bueno, también es verdad que los deportes han evolucionado y ya no tenemos las rudimentarias raquetas de tenis, ya han evolucionado mucho. Entonces, también sería una cuestión de adaptarnos. Ahora, lo que sí es verdad es, y ya termino, si las intervenciones fueran de carácter ya transhumano, es decir, ya pues que tuviéramos en el terreno de juego del fútbol una persona que corría 200.000 metros al segundo, pues entonces ya sí que sería más difícil de asumir.
y fueran unas mejoras transhumanas, ¿no? No obstante, la solución no consiste necesariamente en prohibir tales modificaciones, sino quizás pues sería más razonable que para esos eventuales cyborg deportistas transhumanos, pues lo que dicen muchos autores, se establecieran competiciones segregadas. Se segregara en deporte tradicional y deporte transhumano, ¿no? Competiciones separadas en las que eventualmente se pudiera premiar a los deportistas por sus marcas, pero también, pues por ejemplo, a los laboratorios que han llegado a la creación de ese deportista, o empresas que desarrollen los implantes mejoradores, como también se hace en automovilismo y motociclismo. Bueno, he sido lo más rápida posible. Wow, muy obrigada. Tengo que respirar. Pueden decir una pausa. Bueno, como tenía preparados PowerPoint, los dejo a disposición de vosotros si lo quiere, si alguien está interesado o cualquier consulta. Y bien, Elena, muchísimas gracias por tu velocidad, por tu funcionamiento. Esperamos ahí ese artículo en inglés sobre Human Sports Enhancement, una nueva terminología de las mejorías físicas en lo de deporte profesionalizado, que esperamos que va a vender mucho como libros. Yo soy un cliente tuyo y será un artículo espectacular en nuestra obra publicada en lo próximo año 2026 o 2027, se tarda tanto como este, es el director. Y aquí estamos. Entonces, vamos a ser disruptivos. E entonces, em português agora, eu tinha dito à Larissa Costa que iria ser a última, mas acho que já está online e longe, portanto não lhe vou fazer essa maldade. Portanto, se estiver preparada e puder entrar agora, Larissa, da Universidade Autónoma de Lisboa, Luís de Camões, onde eu tenho grandes amigas e colegas, me deixo um abraço para o professor Turvão e para a Patrícia, que eu penso que conheça muito bem, e outros Patrícia é minha professores do Baçago orientadora. Beia, serão entregues perfeitamente, e a sala é sua para os 10 minutos mais comprimidos da história. Tenho ali o colega Adrián a sofrer para fechar este painel, para falar sobre um tema que me é muito caro e sobre o qual eu falarei amanhã nas ponências plenárias: a proteção de dados e os direitos fundamentais, os desafios regulatórios da inteligência artificial no Brasil e na União Europeia, o comparativo ibero-americano, que eu mais prefiro como professor dos meus alunos de mestrado de Direitos Fundamentais da Coimbra Business School. Larissa, a sala é sua para 10 minutos ou um bocadinho menos, se puder, para a gente conseguir terminar a tempo este fantástico simpósio criado dentro deste congresso aqui na Universidade de Rei João Carlos de Madrid. Muito obrigado. Olá a todos e a todas. O professor João já falou o meu tema, então eu vou dar continuidade aqui rapidamente. Então, a transformação radical de como a sociedade lida com as informações, a mudança do conceito de tempo e espaço sem limites e fronteiras, e o exponencial crescimento do uso de tecnologias baseadas em inteligência artificial demandam uma discussão sobre a proteção de dados pessoais e direito fundamental que decorre da dignidade da pessoa humana e dos direitos à liberdade, à privacidade, ao livre desenvolvimento da personalidade e à livre autodeterminação informativa. Então, um dos pontos fulcrais, diante de tantas questões trazidas pela dinâmica dessa moderna sociedade tecnológica, é como preservar a proteção de dados sem comprometer o avanço da inteligência artificial. A Constituição Federal, ela assegura o direito à proteção de dados pessoais e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, ela estabelece também que todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam respeito. Os marcos regulatórios desse direito fundamental no Brasil são a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e na União Europeia é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, ambos de 2018. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados é um regime jurídico orientado pelos princípios da finalidade, adequação, necessidade, segurança e transparência. E tem como
objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Em 2019, foi criada aqui no Brasil a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão da administração pública federal responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD no Brasil. Já o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, relativo à proteção das pessoas singulares no que tange ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação de dados, ele foi um passo essencial para fortalecer os direitos fundamentais dos indivíduos na era digital e facilitar os negócios, estabelecendo regras para as empresas e órgãos públicos do mercado único digital. A União Europeia, vanguardista jurídica no campo da proteção da privacidade dos indivíduos e na busca do equilíbrio entre os avanços do mundo digital e os direitos individuais, aprovou em 2024, com vigência somente a partir de agosto de 2026, o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial. Primeira legislação sobre o tema, com normas para o desenvolvimento e uso de sistemas de inteligência artificial, com o intuito de garantir a segurança, a ética e o respeito aos direitos fundamentais. Esse regulamento visa assegurar que os sistemas de inteligência artificial sejam desenvolvidos e utilizados de forma responsável e aborda também sobre os níveis de risco, cria um órgão de governação para assegurar a devida execução do regulamento e estabelece sanções em caso de violação. Enquanto o primeiro ato legislativo no mundo que regula a inteligência artificial, as regras da União Europeia poderão estabelecer uma referência mundial na regulamentação da inteligência artificial, assim como aconteceu com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, promovendo uma inteligência artificial ética, segura e de confiança para todos. A consolidação da proteção de dados como direito fundamental e os marcos regulatórios são um grande avanço. Contudo, não obstante os conhecidos avanços, a inteligência artificial ainda é um grande desafio. No Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda carece de autonomia plena e uma estrutura adequada. Nós ainda não temos uma legislação específica sobre inteligência artificial. Ainda há deficiência na regulamentação da explicação algorítmica e na revisão de decisões automatizadas. E quanto ao uso da inteligência artificial por órgãos estatais, ainda não temos transparência e uma responsabilização e prestação de contas. Enquanto na União Europeia, esse regulamento que versa sobre inteligência artificial, ele é um pouquinho complexo, o que pode dificultar uma consecução plena. A velocidade da inteligência artificial, nós sabemos que ela é inversamente proporcional à criação de diretrizes regulatórias. Além disso, a coleta de dados precisa ter mais transparência, pois os usuários não sabem como suas informações são coletadas e como estão sendo utilizadas. A inteligência artificial, ela deve ser moldada para que sejam evitadas e dificultadas violações e o vazamento de informações, para que sejam garantidas o direito à privacidade das pessoas e prevenidas a discriminação algorítmica, a manipulação comportamental e a vigilância massiva. E considerando que a proteção de dados é um esforço conjunto entre governos, empresas, especialistas e sociedade, por ser uma questão jurídica, ética e social, deve haver iniciativas de compreensão quanto aos riscos da inteligência artificial e a capacitação dos indivíduos que aprendam a resguardar suas informações. Entre tantos desafios, como proteger os dados pessoais na era da inteligência artificial, eu creio que deve-se buscar uma harmonia entre inovação, segurança, regulamentação, jurisdição aplicável e também entre o direito à privacidade e o Estado de Direito, que prima tanto pela proteção dos direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana. O futuro digital, ele depende principalmente da capacidade humana de definir os limites de atuação dessa inteligência. E a proteção de dados deve ser compreendida não apenas como um freio ao uso indevido de informações, mas como um instrumento essencial à preservação da autonomia individual e à democracia em tempos digitais.
Reconhecidos esses avanços, é incontestável que ainda existem muitos desafios a serem enfrentados, sendo que o grande desafio é garantir que a inteligência artificial trabalhe em prol dos indivíduos e não contra eles, sendo imprescindível, para tanto, a criação de um ambiente jurídico confiável, responsível, seguro, inclusivo e protetivo. É isso, gente. Obrigada. Muitíssimo obrigado, estimada Larissa. Diria-lhe que se eu não tivesse sido eu a avaliar o seu artigo, aliás, como todos os deste painel e do painel da manhã, eu diria que tinha lido um artigo meu e da minha coordenadora de simpósio, a Giovana Cruz, de há uns anos atrás, exatamente no sentido que venho aqui apresentar. Portanto, eu dou-lhe os meus parabéns por estas conclusões e também pela escolha do comparativo da inteligência artificial, porque nesta circunstância a regulamentação começou primeiro na Europa, mas eu acho que o Brasil seguiu bastante bem, ao contrário de outros países da América Latina que estão um bocadinho perdidos nesta matéria. Naturalmente sou da mesma opinião que devemos aprimorar essas questões e o seu artigo poderia ser perfeitamente, vai ser integrado naturalmente no livro, mas poderia ter sido escrito consigo por nós também há uns anos atrás, exatamente com as mesmas nuances, com os mesmos twists. Muitíssimo obrigado por ter vindo. É uma pena não a ter cá presencialmente, mas fica para uma próxima vez e para os próximos eventos de Iberojur. Muito obrigado. Não se esqueça de mandar o artigo integral, já corrigido com as notas que eu fui dando, para podermos publicar conjuntamente. E agora, last but not least, querido Adriano Ortiz, da Universidade Europeia de Valência, peço desculpa, senão o patrocínio universitário vai-se perder, o meu querido amigo e companheiro do congresso e já de outras atividades no Iberojur, quer em Portugal, quer em Espanha, presencialmente. É uma honra ter-te no meu painel. En castellano, perdón. No fui yo que reví tu materia, pero recibimos aquí de la coordinación tu artículo completamente y ahora ya no puedes dejarnos más en este panel fenomenal que transbordará para mañana de ciencia, sabiduría y derecho interdisciplinario y ibérico, pero no de cerdo, como sabes tú. Entonces, Adriana, es un placer darte el honor, que es un honor, de encerrar este panel que creamos nosotros, yo y Giovanna Figueredo Cruz, para hablar de gobierno dividido en el sistema constitucional en Estados Unidos. La presidencia de Donald Trump, un tópico polémico, en el actual gobierno unitario. A ver que sí. A ver qué dices tú de derecho constitucional americano, que yo necesito mucho de saber para saber si puedo emigrar o no, como refugiado aquí europeo para el territorios americanos o no. Para 10 minutos, como todos, puedes encerrar aquí con llave de oro este nozo panel 3. Seas bienvenido. Muchas gracias, profesor Joao, querido compañero. Un placer estar en este panel. Voy a hablar un poco de derecho constitucional, cada vez también, lógicamente, está relacionado con los propios derechos humanos. Pues hablar de gobierno dividido en Estados Unidos es hablar de los derechos humanos y los derechos fundamentales de la ciudadanía norteamericana. Por lo tanto, primero, ¿qué es el gobierno dividido? Por si hay alguien que dice esto, ¿qué es polarización política? No, es una magnífica situación, o no, que se produce en Estados Unidos, donde tenemos una presidencia de un color político y un congreso de otro. ¿Esta situación se da? Sí, más a menudo de lo que puede imaginar y por lo tanto necesita de una cohabitación dentro de lo que es el sistema constitucional. Los propios padres fundadores de Estados Unidos ya preveían esto mediante los checks and balances o pesos y contrapesos. Y por tanto es una situación que se da y precisa de un entendimiento, de un consenso y de una participación conjunta tanto de la presidencia como del Congreso, porque podemos hablar también de una Cámara de Representantes de un color político y de un Senado de otro color político. Y aún complicaríamos mucho más el propio sistema institucional, político y constitucional en el país. Por tanto, ¿qué tenemos que ver? Y me voy a ajustar al tiempo. No, te ayudo, estás bien. Por lo tanto, tranquilo. ¿Qué tenemos que ver ahora? ¿Qué pasa en la actual presidencia de
Donald Trump, y por lo tanto, como el gobierno unitario, porque ahora hemos de recordar que tanto Congreso en sus dos cámaras como presidencia son todos de color maravilloso vino. Vino español maravilloso, por lo tanto, un color rojo republicano. Y esto que está provocando, y aquí es donde los derechos humanos, los derechos fundamentales, pueden verse superados en la actual situación, porque tenemos una expansión sin precedentes del poder presidencial. El poder presidencial se está viendo reforzado, reestructurado y llegando a términos de lo que algún autor clásico constitucionalista norteamericano hablaba del fenómeno de la presidencia imperial. Es decir, una presidencia poderosa que incluso supera en facultades al Congreso. Es decir, el Congreso está siendo superado, por ejemplo, con la actual guerra de aranceles, tariffs, que es la palabra que le gusta tanto al presidente, que está provocando que esté ocupando esa función económica, presupuestaria y de comercio internacional que tiene que desarrollar el Congreso. ¿Qué tenemos por otro lado? Un Congreso que no está oponiendo resistencia. Por tanto, tenemos ahí una minoría demócrata y una situación que la lógica nos dice que a partir de noviembre del próximo año podemos o se puede cambiar en al menos una de las dos cámaras. Y obligará a una presidencia tan particular como la del presidente Trump a convivir posiblemente con una mayoría diferente. Por otro lado, respecto a esta crisis que se está produciendo de los derechos fundamentales o incluso del propio sistema constitucional, tenemos un Tribunal Supremo que recientemente tampoco está favoreciendo esta separación de poderes equilibrada. La reciente sentencia Trump ant Casa, creo que es el caso concreto, nos hablaba de la limitación de la judicial review o la revisión judicial constitucional por parte de los jueces federales. Es decir, un juez de distrito ya no puede paralizar una decisión presidencial mediante una orden ejecutiva. Esto se ha restringido recientemente hacia los jueces de índole nacional, es decir, de jueces de los circuitos o del circuito federal ya superiores o incluso al propio Tribunal Supremo. Esto no estaba previsto en el caso Marbury and Madison, que es el que da lugar a esta Judicial Review, y por lo tanto hay una enmienda a la totalidad por parte del Tribunal Supremo, cosa que dará mucho que hablar. Por lo tanto, podemos hablar de esta crisis del sistema constitucional, de ese gobierno dividido que no se está produciendo hoy en día, pero que podemos hablar a partir de noviembre del próximo año. Y tenemos también este gobierno unitario o una presidencia en expansión y que está acoplando a su poder facultades legislativas. Y con esto no quiero alargarme mucho más. No, nada. Por tanto, concluyo con esa crisis dentro del sistema constitucional norteamericano que veremos en los próximos meses y años cómo evoluciona. Muchas gracias por la atención. No, y a ti. nada. Gracias por venir. Entonces, ahora en castellano, a todos y a todas, decirles que, aquí sin cambiar demasiado, decirles que fue un honor enorme poder ser una vez más director de este simposio y co-coordinador de este simposio con Giovanna, que le agradezco mucho su apoyo en la regie también aquí y en la escritura de artículos científicos y la revisión para hacer esta promoción, que fue tan bien recibida por ustedes con vuestros artículos, que va a tener una sesión de mañana otra vez con el mismo simposio, pero otros autores. A ti, Adrián, por encerrar con llave de oro, y a todos y a todas que participaron y mandaron sus materias a nuestro simposio, muchas gracias por la preferencia y nos vemos ahí en un congreso internacional, a un encuentro científico, y recordarles a todos y todas no esqueceros de enviar el artículo terminado por lo menos hasta un mes después de este congreso para que pueda salir completo, revisionado, con doble par ciegos en nuestro libro de la Rey Juan Carlos y Verojur de este congreso
en el próximo año o en los próximos 2 años como este que se leyó aquí. A todos y todas, ha sido un inmenso honor tenervos y les invito a mañana a misma hora para poder revisionar los compañeros que escribieron también sobre esta materia y que tendrán un panel también en ese libro. Muchísimas gracias. Aqui, agora, em português, para todos e todas, vamos fazer um coffee break aqui na Rei João Carlos, portanto, vocês podem também desligar as vossas câmaras e tranquilos, ficar um pouquinho nos vossos despachos, nos vossos gabinetes, universidades e até em casa, para depois voltarmos dentro de 23 minutos, mais ou menos. Muitíssimo obrigado a todos e a todas e até já. Até já. Obrigado, João. Parabéns pela apresentação, Larissa. Opa, obrigada.